Queridos amigos, sejamos bem-vindos nesta casa de Deus, nesta oportunidade radiosa que estamos tendo, principalmente considerando tratar-se da Semana Santa, que parece que a humanidade toda toma consciência da necessidade de começar a pensar um pouco nas nossas existências, preocupar-se em saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual a finalidade dessas provas que estamos passando. Por isso, nesse momento da abertura do nosso trabalho, nós nos entregamos à figura amorosa de Jesus, pedimos a sua bênção e, em especial, também aos nossos mentores, amigos, queridos, que cuidam desta casa diuturnamente, estão atentos às nossas necessidades. Por isso, além dos nossos amigos que estão aqui fisicamente, muitos estão apaixonadamente para esse momento de luz e de estudo do Santo Evangelho. Por isso, em nome de Jesus, nós começamos o trabalho com a nossa oração, o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Queridos amigos, antes de nós fazermos a leitura hoje previamente escolhida, eu gostaria de dividir com vocês um pensamento, palavras, sobre a existência desse jejum e a penitência da Páscoa. Eu escrevi um tema há pouco e eu vou dividir com o nosso amigo Ailton para a leitura, para a gente fixar bem a importância desse jejum. Até hoje muita gente não sabe por que faz o jejum, se é importante, qual é a relação que isso tem com a Páscoa, né? A Páscoa é uma passagem que foi a libertação dos judeus da sua escravatura. Jesus chegou na mesma época dessa Páscoa, mas por que é necessário fazer o jejum? Aí as pessoas acham que é muito interessante, ou pelo menos seja religiosamente, fazer o jejum, então hoje não pode comer carne, hoje não sei o quê. É muito curioso isso, porque se não podemos nos alimentar da carne hoje, também não vão alimentar todo dia. Se faz mal, é toda semana. Mas então eu queria dizer para vocês, e o Ailton vai complementar, que, nas minhas palavras, vive-se presentemente momentos de raro esplendor nas provas e expiações das criaturas da consciência cósmica. Trata-se de um convite para o crescimento espiritual, ainda que incontáveis criaturas, como acabei de dizer, jejuem ou restringam os seus hábitos alimentares, na esperança de obterem graças divinas, ofertando a penitência do Eterno, abstraindo-se de alimentos carnívoros da semana dita santa, como é que nós estamos vivendo, substituindo esse alimento, então, pelos crustáceos. As pessoas vão ver como estão caro o bacalhau, aquelas coisas todas. Mas, respeitosamente, com fulcro na metafrase, essa atribuído a Voltaire por Evelyn Beatrice Hall, estabelecendo que se pode não concordar com nenhuma das palavras que se digam, mas luta-se para preservar o direito de dizer essa pena ou esses sentimentos, porque discorda dessa abstinência, entendendo que a penitência e o jejum da Páscoa não encontram ecos nos propósitos da paixão do Cristo de Deus. A Páscoa, como disse, é uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo,
depois do reproche da cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu até a sua ressurreição em espírito, razão de uma das mais importantes festas do calendário judaico, celebrado por 8 dias em comemoração ao êxodo dos israelitas do Egito durante o reinado do faraó Ramsés II, ou seja, a passagem da escravidão para a liberdade. A ágape, ou a festa que estamos falando, associa-se à imagem do coelho, que é o símbolo de fertilidade, com os ovos pintados de cores brilhantes. Já comprou ovinhos de Páscoa? Então, tá bom. Representando a luz solar. Nesse sentido, a origem do símbolo do coelho vem de fato de que os coelhos são notáveis por sua capacidade de reprodução, razão para se dizer que, como a Páscoa é a ressurreição e renascimento do Cristo, os coelhos simbolizam a fertilidade, a renovação e a transformação, no caso em observação. A reforma íntima das criaturas para substituir o opróbrio pela pulcritude. Desse modo, o jejum e as penitências extravagantes não darão a bênção do Senhor da vida em troca desses procedimentos. Disse o divino pastor que não é o que entra pela boca o que importa, mas o que sai dela, porque o que sai da boca vem do coração. Todos nós sabemos. Posto esta retórica, é inegável que a comemoração da Páscoa é a oportunidade de renascimento do homem velho para o homem novo, parâmetro esse que oferece aos viajores a mudança de conduta ao substituir a porta larga da vida na matroca pela porta estreita através dos deveres retamente cumpridos, respeitando-se as leis da divindade. Trata-se então de transformação que exige coragem para abandonar a pusilanimidade, optar pela passagem da porta estreita, dirá o Evangelho do Cristo de Deus. Impõe um regime severo para abandonar as más inclinações. Caso contrário, não se passará pela porta estreita da transformação, porquanto se trata de um procedimento personalíssimo. Quer dizer, cada um tem o seu, cada um tem que tomar a sua atitude. Cogente, pois, que os viajantes das estrelas, amigos e familiares, podem realizar esta travessia, esta mudança e transformação, independente do jejum alimentar, conduzindo-se e considerando-se que o autêntico jejum para a Páscoa é abandonar o vício do tabaco, de beber, de falar mal de outra, de roubar, furtar ou qualquer procedimento que se comprometa e ofenda a lei de Deus. Por esta exata razão, cada viajor que transita por nossa existência, apesar da convivência fraterna, estará sozinho enquanto seu personalíssimo, que ninguém poderá substituí-lo. Nada obstante pareça um paradoxo, não seguirá a viagem a sós. É que, em veritas, o homem novo transformado seguirá Jesus com a sua paixão de amor pelos irmãos menores. Em síntese apertada, independente dos deliciosos ovos de Páscoa, na tradição milenar do jejum, a autêntica atitude de jejum que o divino Galileu anela de seus irmãos menores para homenageá-los será jejuar de julgar o próximo, descobrindo que o celeste amigo vive também por eles, os fracos e oprimidos. Aproveitar a oportunidade e jejuar as palavras que ferem, machucam e estiolam os sentimentos de outrem. Mudar os pensamentos indignos do bom cristão pelos venturosos, fartando-se de frases que purificam e elevam a alma aos páramos celestiais. Façamos jejuns dos descontentamentos e da ausência de confiança em Deus, vivendo com o coração repleto de gratidão pela vida, bela, colorida e consentida. No campo das ofensas, seja quem for,
nem falar. Jejue sempre em nome do divino jardineiro e farte-se da mansidão e paciência do irmão maior, nosso Salvador e amigo de todas as horas. Abstenha-se de atitudes pessimistas, enchendo-se de esperanças e otimismo, na certeza de que o Senhor da vida não põe fardos pesados em ombros fracos. Jejue sim das preocupações, satisfazendo-se da confiança plena na divindade, que sabe o que faz, e sempre dá aos seus filhos o melhor, mesmo que muitas vezes o remédio seja amargo. É imperativo jejuar nas lamúrias e das queixas, aceitando a vida como ela nos foi concedida, pois como herdeiros do universo se tem a eternidade para vivê-la, aprendendo a satisfazer-se nas coisas simples do verdadeiro amor. Enfim, jejue, queridos amigos, das pressões, das tristezas, das amarguras, dos egoísmos, e preencha sua alma de compaixão pelos estilados, entibiados, os fracos que se encontram em desalinho, como propôs o divino Nazareno ao convidar a ir até ele os fracos e oprimidos para serem aliviados sob seu jugo. Aproveite as ensanchas e jejue dos rancores, pensamentos de fraqueza enchendo seu coração e sua alma de promessas que inspirem a confiança de Jesus, procurando dele se aproximar em nome de seu amor, de sua paz e de sua confiança. Somente assim a Quaresma será bem simbolizada no jejum que enobrece os filhos de Deus em direção aos páramos celestiais. Nesse estado da alma, não há como protestar pelas dificuldades em vencer as provas e as expiações. Na contradita, inegável, isto é vero, deve-se aproveitar a passagem da Semana Santa, a Páscoa que a vida oferece em renovação das lições do Divino Jardineiro e com coragem realizar a travessia da transformação interior. Dessa forma, vence-se o bom combate, personalissimamente realizando a travessia da existência, como se fôssemos um riacho de águas cristalinas que, ao serpentear entre as montanhas, em certo trecho do percurso, encontra à sua frente um pântano imundo, interrompendo sua caminhada. Assim, nada adiantar olhar para Deus e protestar, dizendo: Senhor, que castigo! Logo eu, um riacho límpido e formoso, e o Senhor me obriga a atravessar esse pântano fétido? Interrogando ao Senhor da vida como faremos diante dessa prova, obteremos como resposta da divindade que isso dependerá de nossa maneira de encarar o pântano. Ora sim, se a postura diante da prova for a de ficar com medo de fazer a travessia e diminuir a marcha de progresso, inegável que o procedimento diminuirá a vontade de progredir, e as águas límpidas se misturarão com a água pútrida, que se tornará igual ao lábio asqueroso. Ao contrário senso, se enfrentar com a força o obstáculo, a coragem e a velocidade de sinceros desejos de transformar o homem velho em um ser novo, repleto de projetos de bem viver, logra-se êxito nas bem-aventuranças. Da mesma forma, se jejuar adequadamente, as águas límpidas se espalharão sobre o lodo e a umidade dos desejos se transformarão no éter e o vento se encarregará de transformar a umidade em gotas que formarão nuvens. Depois, o vento as levará em direção ao oceano da paz e isso transformará em mar de alegria, realizando um grande sonho de transformação interior. Nesse estado da alma, enviamos votos de uma feliz Páscoa em nome do Divino Galileu, com o ósculo em seus corações, em nome do Oblato Universal, anelando um ótimo final de semana, em nome do Divino Jardineiro. Do amigo fraterno de sempre. É isso, amigo. Jaime. Este momento glorioso que nós temos que criar coragem para nos transformarmos. E para nos transformarmos, vocês vão nos ajudar a fazer essa leitura de bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque ninguém se transforma sendo violento, bravo
ou não entendendo por que estamos agora comemorando essa Páscoa. O que será a Páscoa? Então, por favor, quem que vai ler primeiro a paciência, item 7? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofreres, mais bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor desse mundo, para a glória no céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas é uma bem mais penosa e, consequentemente, a mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nossos caminhos para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são pitadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, essa palavra encerra tudo. Pois é, a mensagem do Espírito Amigo e deixa claro para nós que a paciência, para nós podermos vencer as nossas dificuldades, é tudo de bom, e entendendo o que está acontecendo. Ailton, por favor, dá aí um spoiler, ou como quiser, o seu entendimento sobre a paciência, porque Vamos ao spoiler. Bem-aventurados Famosa palavra, né? Spoiler. Bem-aventurados aqueles que Contar são um brancos. pedacinho só. Não é. Sabe o que é? É que eu acho até que, peço desculpa e perdão aos diretores da casa, mas nós fazemos isso como pecadores, sabe? Nós não temos condições para isso. E quem somos nós para poder fazer uma representação ou esclarecer o que já está esclarecido? A gente fala assim, então, que eles nos deixam falar para que a gente possa externar o nosso pensamento. Mas Jesus deu todas as lições. E aquilo que ele não deixou claro para nós naquele momento, porque nós não estávamos preparados, ele disse que não nos deixaria órfãos, que mandaria um consolador para nos explicar. Então, 18 de abril de 1857, veio a lume o Livro dos Espíritos. É toda a temática que a gente precisa saber, tudo que você precisa saber que Jesus não explicou naquela época, porque nós não estávamos preparados, né? Então está aqui. Então aí vem os Espíritos esclarecendo, olha, Jesus falou isso, falou aquilo. Você tem paciência? Não, não tenho. Eu já quero arrebentar a boca do balão, não é? A paciência é algo, né? É uma daquelas virtudes, né, que a igreja sempre trouxe para nós, uma série de virtudes, que conduzem o nosso dia a dia, faz com que nós tenhamos as nossas diferentes reações. Eu sempre falo que todos nós sabem perfeitamente dentro de si, de cada um de nós, né, como que nós estamos com relação a todas essas virtudes que nós conhecemos bem, né? Que é a caridade, que é a fé, que é a esperança, que é a paciência, que é a indulgência, que é a solidariedade, que é a fraternidade, que é a questão do preconceito, enfim, todas. Uma delas é essa paciência. E podemos assim dizer que nós somos testados nesta virtude em grande parte do dia, né? Seja em casa, né? No lar, tantas coisas para fazer, família, criança para cuidar, né? Seja no trabalho, né? Trabalhar, lidar com pessoas. Nós dificilmente trabalhamos sozinhos, andamos trabalhando sozinhos, mas na época do difícil da pandemia, vamos ter que trabalhar em casa, né? Então,
está trabalhando sozinho. Mas, fora isso, vamos trabalhar com alguém. Estamos sujeitos às pessoas com que nós trabalhamos. E, claro, as pessoas estão sujeitas a nós também. E, na grande maioria das vezes, a gente tem a visão unilateral, né? Do nosso lado, daquela circunstância, do que fez, etc. Mas as outras pessoas também têm a visão daquilo que nós colocamos. E a paciência é algo que, queiramos ou não, precisamos trabalhar todo dia. E é uma coisa interessante, eu estou lendo, né, a Joana de Ângeles, né? Todo dia. Todo dia. Mais 2 anos todo dia. E ela está no livro que chama Vidas, Desafios e Soluções. Então, vários aspectos da vida que ela analisa. E ela está analisando, na parte que eu estou agora, a questão do inconsciente, do nosso inconsciente. Tudo que nós sabemos aqui é sentidos que nos dão, né? E nós exercemos nossa vida e fazemos em função de todos os chamados 5 sentidos. Mas o que acontece é que no nosso dia a dia nós somos muito diferentes uns dos outros, a gente sabe disso muito bem, né? E dificilmente nós conseguimos mudar qualquer coisa que seja. Há muita luta interna para a gente mudar. Para falar em paciência, é um exercício diário que a gente tem que fazer. Mas nós tivemos muitas encarnações. Ora nós viemos homem, ora viemos mulher, viemos homem às vezes repetidas vezes por causa dos compromissos. Às vezes viemos repetidas vezes como mulher, repetidas vezes também por causa de compromisso, ou vamos intercalando, enfim, segundo a necessidade do nosso espírito durante a sua evolução. E é claro que nessa evolução nós vamos acumulando essas experiências, ora como homem, ora como mulher, e as nossas sensações, né, as nossas motivações vão se agregando ao nosso espírito nessa visão de cada vez que nós aqui estamos vendo. Claro, o que nós temos? Quando nós estamos aqui como homem, nós temos mais essa visão masculina, como mulher, como visão feminina, e que nós vamos levando. E vamos manifestando nas outras esse somatório de tudo. E isso tudo acaba estando em nosso inconsciente. Então, no nosso inconsciente, o que nós encontramos? Encontramos esse lado masculino, esse lado feminino lá. E que se faz manifestar ora um, ora outro, dependendo da situação, no nosso dia a dia. A gente pode não perceber, mas acontece. É aquele chamado que a gente já fala do Yang, né? Do Yang e o Ying na cultura oriental. Ou o nosso amigo Carl Jung, né? Que ele trabalha muito esse inconsciente. Ele trata em ânima e ânimos, lado masculino, que é mais forte, e o lado feminino, que é mais feminino. Então, ele é mais contemporizador, mais tranquilo. E a gente está sempre, ora, um predomina sobre o outro. Quando a gente fala em paciência, quando a gente está numa situação meio complicada, que a gente sente, né, que às vezes o que está acontecendo vai subindo o nosso nível de impaciência, vamos dizer assim, a gente não percebe, claro. Mas dentro de nós, o nosso próprio inconsciente está trabalhando esses dois lados. Esse lado, o ânima, como se diz, que é esse lado mais forte, né, o yang, como se diz, que quer tudo fazer rápido, solucionar rápido, e esse outro lado que quer acalmar. Daí vem o equilíbrio. Então, por isso que tantas vezes nós acabamos pensando, antes de tomar uma atitude, exercitando essa paciência. Às vezes nossas decisões tendem para um lado um pouco mais, digamos, radical, né? Ou às vezes um lado mais ali, que vai fazer aquele lado mais tranquilo. É onde vai se manifestar. E isso nós temos todos os dias. Né? Nós lutamos o quê? Pelo nosso equilíbrio nas nossas ações, para que nós possamos ter o nosso melhor desempenho nessa encarnação. E isso é normal, com relação também a todas as outras virtudes. E não é só na questão da paciência que esse lado mais forte, agressivo, mais rápido, que quer resolver logo, vai encontrar contraposição naquele que é um pouco mais harmônico, um pouco mais tranquilo, e que faz até com que se pense mais. Porque nós não podemos ficar agindo sempre instintivamente. Trabalhar, né, e agir pelo instinto é um caso sério. E a impaciência, como a gente conhece esse termo, mais das vezes é essa questão de reagir mais instintivamente do que racionalmente. Quando a gente observa um fato qualquer, nós seis aqui, né, estamos observando, estamos vendo a luz, estamos ouvindo, né? Então nós estamos tendo essas sensações.
E os instintos, às vezes, reagem mais rápido quando da sensação já vem a resposta. É aquele que eu falei, de repente eu dou um tapa aqui, a minha sensação imediata é se tentar segurar o copo para ele não cair. Quer dizer, não deu nem tempo de eu pensar o que teria acontecido ou motivado, o que poderia acontecer. Instintivo, é rápido. Então, no nosso dia a dia, às vezes essas atitudes não são as melhores que nós podemos tomar, porque podem trazer consequências que nós também não esperamos. Então, sempre essa dosagem, a dosagem daquilo que é mais radical, daquilo que é mais pensado. E a paciência, ela vai se manifestando à medida em que nós vamos utilizando o quê? O racional, utilizando o lógico, que só é possível receber e analisar quando essas sensações vão se transformar em emoção, que pode ser dos mais diferentes níveis e padrões também. Então nós estamos sempre trabalhando com isso. Então é a resposta nossa para todas as situações que nós enfrentamos, aqui, agora. Eu estou falando aqui, vocês 5 estão ouvindo e podem estar interpretando de maneiras diferentes. O nível, vamos dizer, de paciência pelo qual, né, a resposta disso tudo que eu estou falando, perfeitamente variável em cada um de nós. Mas precisamos, é isso mesmo, esse exercício da paciência, onde esse lado de pensar, de raciocinar, esse lado mais, né, do yin, que é aquele mais tranquilo, possa se manifestar. Por quê? É esse momento em que nós pensamos para ter qualidade nas nossas respostas. E aí a paciência, né? Pois é. A grande questão que se propõe para traduzir isso também que o Ailton falou é por que isso? Temos que pensar, por que isso? Porque todos somos diferentes. Afinal de contas, segundo dispõe a questão 115, questão 133 e questão 804 do Livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes. Então, se a criação do divino é dessa forma, nós não deveríamos ter o mesmo entendimento? Não. Eu digo que não, porque, conforme a explicação que o Ailton disse, a gente sabe que nós não fomos criados ao mesmo tempo. Olha aí, como é que chama essa menina? A Maria Fernanda. Ela não foi criada ao mesmo tempo, porque foi criado por Deus, todos somos espíritos criados pelo Senhor da vida, mas a reencarnação dela é uma, a sua é outra, a minha é outra, cada um tem a sua. Então nós temos conhecimentos diferentes. Se sairmos daqui para São Paulo hoje, ao meio-dia, vamos chegar talvez 2 horas. Se saiu às 8 horas da manhã, 9 horas, vai chegar antes. Então essa divergência. Por isso Emmanuel diz através da psicografia do Francisco Cândido Xavier: Senhor, concede-me a serenidade para ter paciência para o Ailton falar, para ter paciência para eu falar, eu falo demais. Para ter paciência quando a Maria Fernanda dá um trabalho, porque tem que dar. Por que tem que dar? Para testar a sua paciência, a virtude maravilhosa da paciência. Não começar a condenar as pessoas. Então, Chico diz: conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Vocês não podem modificar o comportamento dela assim, num passe de mágica, na varinha de mágica. É através da conversa saudável, explicando: mamãe disse que não é assim, você tem que aprender. E Deus nos dá essa possibilidade de deixar vir a mim as criancinhas. Jesus ensinou, porque eles são o resultado do amanhã. Então, conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Mas tem que ter coragem, olha aqui, para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Não é dando chapelada nas crianças ou nos outros companheiros de trabalho, companheiros de cada casa espírita, em qualquer lugar. Ó, Adilson, boa tarde, seja bem-vindo. Essa proposta que
o Ayrton foi até mais fundo, falando do Yang, essa proposta está dentro dessa proposta da prece que Emmanuel ensinou. Você tem que ter paciência. E tem que ter paciência com as pessoas, por exemplo, que não compreendem que hoje estou fazendo jejum. Eu não vou comer minha carninha, não. Não, tudo bem, então você não come. Não vai alterar nada, mas precisamos compreender isso. As coisinhas bonitas eu vou trazendo para vocês, viu? Mas, ó, para não falar, é de outro texto, tá? Um para cada um. Então, isso também, eu quero dizer que cada um é responsável pelas suas próprias ações. Está na editora Clarim, mas o texto, até onde eu conheço, é também de Saint-Exupéry, que nós somos responsáveis pelo nosso futuro, pela edificação da nossa casa. E Paulo Apóstolo, numa das epístolas aos Coríntios, ele fala isso também. A criatura humana é responsável por tudo que carrega consigo. A construção nossa. Hoje eu estou falando aqui, mas eu não sei quem eu fui daqui em 3, 4, 5, 10 encarnações. Não sei se vocês sabiam do discípulo de Jesus, né? Que o traiu, entre aspas, né? Eu sempre falo que essa traição é muito curiosa, né? Porque as pessoas acham que aquilo foi uma traição no sentido que a gente faltou com a fidelidade. Ele não faltou, Judas não faltou com a fidelidade. Judas tinha um ideal, em primeiro lugar. Ele queria vivendo com Jesus, queria revolucionar aquele pessoal que estava tomando conta de Israel, que eram os romanos. Ele queria provocar. Então ele era um revolucionário, não um traidor, na minha visão. Mas Jesus não sabia disso? Jesus sabia. Mas Jesus veio para poder dar lição para nós. E foi o primeiro que ele foi buscar. Então tem que ter paciência, sim. Então cada um é responsável pelas suas ações, são intransferíveis as culpas. Ah, mas fulano é culpado. Culpado você vai responder pelo que você fez, não eu. As responsabilidades dos seus atos. Cada um é responsável por aquilo que faz. Então, amigos, eu estou dizendo isso para, como diz o Ayrton, nós temos um spoiler, para fazer um link com a paciência, com o instrumento da paciência. Viu, Adilson? Você não vai sair aí com a sua motoca lá e aqui um cara para dar um palavrinha para você daquelas, vou te matar. E também não pode falar, tomara que você encontre um poste aí e esse poste não te obedeça. Não pode. Eu falo isso para descontrair. Eu não sei se vocês têm essa visão, mas eu tenho essa visão de que, como Jesus era muito alegre, era incrível, né? Jesus era alegre, sabia, isso é que é importante, Adilson. Ele sabia tudo o que ele ia passar. Ele conhecia as circunstâncias. Quando Pedro falou, nós não deixamos não, ele falou, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Como que ele sabia? Hoje nós podemos dizer presciência, conhecer antes do fato ocorrer. Então Jesus veio para isso. Ele é o construtor desse planeta. Mas mesmo assim, Jesus era alegre. Então não tem nada de que pôr pinga na esquina, essa conversa toda, não. Jesus era alegre. Lembre-se das bodas de Canaã. Ele bailou, gente. E dizem que ele era um pé de valsa. O cara que dança bem diz que era um pé de valsa. Diz que ele era um pé de valsa. Mas Maria Santíssima chegou para ele e falou, Jesus, ó, acabou o vinho, porque naquela época as festas eram como a festa de hoje de cigano, não sei se vocês sabem. O casamento dura 1 semana. E o pessoal tinha tomado todo o vinho, porque no hábito da época,
era servir, logo no início da festa, o vinho da maior finura, melhor vinho. E o vinho acabou. E aqueles convidados todos lá. Então Maria Santíssima fala, Jesus, acabou o vinho, como é que eu faço? Manda vir a água aí, transformou a água no vinho mais fino, da mais fina iguaria, a ponto daqueles convidados chegarem para o senhorio e dizerem, mas então tu mudaste a tradição, porque a tradição era esse vinho no início, né? Tu mudaste a tradição, está servindo agora o melhor vinho. Então imagina a alegria. E Jesus sabia disso. E agora nós vamos ficar tristes aqui, porque isso, porque aquilo, porque o pessoal está em guerra lá, não. Eu tenho que ser feliz, você tem que ser feliz. Você... Apesar que eu queria um pouco do seu cabelo. Ah, minha carequinha, né, Adelson? Você também, né? Aquele moço lá também tem cabelos, olha lá, o Cidinho, olha que cabelo bonito. Tem cabelo ainda, já está com quase 100 anos, tem cabelo. Ah, não é, né, Cido? Peruca? Nada. Mas então, eu dou essas pitadas assim de hilariedade, porque eu quero que o nosso ambiente é gostoso. Assim. Jesus não fica triste, não, é verdade. E como ele está alegre, nós sejamos alegres também com esta comemoração que estamos fazendo agora, desse momento que nós estamos passando, da Semana Santa. Jesus não vai ficar lá preso, não. Jesus não está com os braços mais amarrados. Jesus está com os braços abertos para nos abraçar, a todos nós. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos evocar Jesus, fechar os nossos olhos, entregar pacificamente o nosso pleito ao Mestre querido para que Ele nos leve até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. E aproveitar a dizer ao Pai que nós o amamos de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de nossa alma. Senhor, muito obrigado pela vida maravilhosa que temos, pelo marido, pela mulher, pelos filhos, por esta casa abençoada, cujos espíritos estão sempre apostos para nos auxiliar, a todos que aqui vêm, tanto os encarnados como os desencarnados. Obrigado, Senhor, pelo trabalho que temos, pela saúde. E gostaríamos, Senhor, de pedir que auxiliasse e distribuísse as energias de Jesus para aqueles que estão prisioneiros da carne, prisioneiros dos pecados, prisioneiros da ignorância, por todos aqueles que são os governadores, os presidentes da República, aqueles que têm responsabilidade para conosco, para a educação, para a saúde, para a segurança, para o bem-estar, que todos possam cumprir a sua missão. Queremos pedir também, Senhor, que alcance nossos familiares, estejam eles aonde estiverem, que possam receber os eflúvios de paz, que agora Tu nos permite que seja distribuído por esses pecadores, a fim de que todos sejam contemplados, também aqueles que estão do outro lado da vida, usufruindo dessa verdadeira ágape de amor. Que Jesus nos abençoe agora e para sempre.
Olha, boa Páscoa. Chocolate é à vontade, viu bem? Fala pra mamãe dar uns ovinhos lá pra nós. Tchau. Boa Páscoa pra vocês. Obrigado, Senhor. Mais um dia. Mais um santo dia.